Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, hoje a gente vai falar de clareza, e especificamente a diferença entre clareza e certeza, né? Que eu acho que é onde as pessoas se confundem muito. E vocês devem ter percebido que a gente já está pulando aqui direto no assunto. É que a gente leu umas coisas e a gente conseguiu uma clareza maior de como é melhor gravar um podcast, e a gente está fazendo esse experimento aqui. Então, a gente está aqui no CBO, eu sou o Robin e temos o Thiago, ele não falou o nome dele. Tiago. E eu queria já, então, pulando dentro do assunto direto, explorar um pouco o tema de clareza. Como eu falei agora no começo, tem uma grande diferença entre clareza e certeza, né? Quando a gente tem certeza das coisas, quando a gente está certo das coisas, é como se a gente vivesse com uma verdade absoluta. A gente vivesse como aquela é a opção certa. Aquela é a coisa certa, aquele é o pensamento certo, aquele é o jeito certo de fazer. Se a gente observar bem, junto com a certeza, vem um sentimento de um sentimento forte, como se fosse o ego ou uma um aperto de tão concreto que é aquilo que a gente está falando, né. E se alguém desafiar a gente meio que, putz, a gente se sente pessoalmente ofendido, né, quando a gente tem uma certeza e a pessoa falar não. Agora, quantas vezes você já teve certeza de alguma coisa para depois quebrar a cara, né? Que você montou no seu trono da certeza e depois disso percebeu que de fato você estava errado e quebrou a cara. Agora, quando a gente fala de clareza, a clareza ele é mais soft, assim. A clareza, ele não tem esse apego pessoal de eu tenho que estar certo, que nem a certeza tem. A clareza ela é mais leve, ela é uma luz que só você enxerga, né? É uma luz que ilumina o caminho para frente, como se fosse. Não tem certo ou errado, não tem nada disso. É simplesmente como se um túnel escuro acendessem a luz e você falasse, putz, eu sei para onde ir. Eu ir. Não precisa ir todo mundo junto, não preciso convencer ninguém de nada, não preciso ficar perdendo meu tempo discutindo se eu estou certo ou errado. É simplesmente uma coisa que faz que faz sentido para mim, né? Então, hoje a gente quer explorar a clareza, porque isso é um dos pilares que a gente tem no CBO, que é ajudar as pessoas a terem clareza, e esse contraponto da certeza é muito bom. Enfim, queria só fazer essa introdução rápida. A gente está testando esse modelo novo, como eu falei. O que você acha desse modelo novo, Thiago? Já vamos ver aí. Cara, é estranho, né, pra gente que fazia de um jeito por trocentos anos, assim. Uhum. Mas eu acho que faz super sentido essa maneira da gente fazer. Eu acho que é mais legal a pessoa já entrar e a gente tá conversando sobre o tema do assunto, assim, do que a gente ficar fazendo aquelas apresentações que eu vou fazer daqui a pouco, de qualquer jeito. Sim. Mas agora falando um pouquinho sobre clareza, enquanto você foi falando, algumas coisas foram pipocando aqui na cabeça. Falando de profissionais sênior, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes. Normalmente, quanto mais sênior o profissional, mais certezas ele tem, né? E assim, eu não estou falando sobre isso num aspecto negativo. Mas uma coisa que a gente precisa ser honesto conosco mesmo, assim, é que quanto mais certeza a gente tem de algo, mais fechado a gente tá.
para qualquer tipo de inovação relacionada a essa coisa. Não importa a área que você exerce. Óbvio que eu não quero nem entrar no mérito se isso faz sentido para medicina ou não, para um cirurgião. Não, eu não estou falando disso, assim. Mas quando a gente fala do mundo corporativo, quando a gente fala sobre profissões de escritório, assim, seja uma startup ou seja uma empresa maior, assim, uma empresa de comunicação, de criatividade ou não, a certeza ela é um enorme inimigo da inovação. A certeza é um enorme inimigo da criatividade. E a certeza costuma denotar, como você já trouxe, um ego muito evidente, né? E o ego não é nem bom nem ruim. A gente o ego não é um inimigo, o ego não é um amigo, o ego é neutro. Ele é algo que existe e ele é a somatória dos nossos condicionamentos. Condicionamentos esses que são super positivos ao mesmo tempo e que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Condicionamentos esses que permitem que a gente mude de marcha enquanto conversa, dirigindo, sem nem perceber. Condicionamentos esses que permitem que, de fato, a pessoa que é um profissional sênior seja um profissional sênior. Mas se a gente para ser honesto, como eu falei no começo da minha fala aqui, a gente se liga e percebe que a certeza ela é totalmente diferente da clareza, porque quando você consegue perceber o quanto a certeza engessa e poda a criatividade e a inovação, é possível você, sendo um profissional sênior, falar de um lugar com muita clareza do que está falando e, ao mesmo tempo, estar aberto a qualquer tipo de nova possibilidade que surja sem vetar essa ideia. A certeza é engessada, é estática. A clareza é aberta, é convidativa. Ela tem um puta conhecimento técnico junto, ela tem esses anos de experiência junto, mas ela não tá te vetando nada. Ela não tá falando descarta todo o resto porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Não. Ela é aberta e convidativa para falar, cara, eu sei de onde eu tô vindo, eu sei do que eu tô falando, eu tenho cases de sucesso sobre o que eu tô falando, mas why not? Vamos ver, vamos ouvir, vamos experimentar, vamos ver até onde isso pode nos levar. E só quando você compreende como a sua mente funciona e como o ego emerge como um subproduto da nossa atividade mental, é que você consegue, sem eliminar o ego, sem brigar com o ego, você consegue coexistir com o ego para que não aconteça uma certeza imediata, mas que haja uma clareza imediata que permita a inovação, etc, etc, etc. E eu quis trazer esses pontos aqui e já vou passar para você para reflexões, mas lembrando que se você tem dúvidas, críticas, sugestões, se você quer entender um pouquinho mais como a gente trabalha e como a gente pode ajudar você, sua empresa, sua equipe, enfim, contato@cbo.digital. Contato@cbo.digital. E é isso, cara. Essa é a minha primeira exploração. O que você acha? E antes de entrar na minha, eu queria dar mais um recado que o nosso site novo está no ar, que é cbo.digital. Finalmente a gente foi uma batalha. Não só isso, o site está super legal, a identidade está minimalista, está demais, o Thiagão arregaçou. Não só isso, a parte mais legal é que a nossa lista de e-mails está funcionando. Isso é foda. Isso é muito, isso é demais. Porque quem não sabe, eu e o Thiago, a gente gosta de escrever muito, assim, né? E a gente gosta de escrever de uma maneira super descontraída, super relaxada, mais ou menos como a gente grava o podcast também. E nessa lista de e-mail, a gente fez um lead magnet, né? Tipo, a gente fez um lance para as pessoas, uma isca para as pessoas se inscreverem, né? Que é como obter um resultado sem estresse em uma semana. Então, se você tem interesse em como obter um resultado sem estresse em uma semana, se cadastra lá. Mas mais do que isso, são as coisas que a gente manda. Hoje de manhã saiu um e-mail que eu tinha escrito
com um vídeo super legal do Rupert Spira. E, assim que saiu, a nossa lista é minúscula ainda, as 2 pessoas já mandaram mensagem para mim falando, que e-mail sensacional, que vídeo sensacional, que demais, assim, tipo, veio um uau, que vídeo incrível. Então a gente gosta de compartilhar essas coisas, eu estou fazendo aqui a venda da nossa newsletter, é que realmente é um espaço que a gente curte compartilhar, a gente curte trocar com as pessoas, para mim é uma comunicação mais íntima. Para quem diz que e-mail morreu, para a gente não morreu, é nosso canal de comunicação predileto, inclusive, né? Até complementando um pouco isso, antes de você voltar para a reflexão, o Robin trouxe uma reflexão que fez eu ter vários insights e tudo mais, assim. Cara, a gente tá num mundo muito automatizado, e eu não tô entrando no mérito do quanto isso é bom ou ruim, se isso é bom ou ruim, não, é irrelevante, assim. Mas a maneira que a gente enxerga o nosso negócio e a maneira que a gente enxerga uma coisa natural, saudável, assim, da gente produzir conteúdo, produzir arte, produzir coisas legais e tudo bem, a inteligência artificial é uma baita ferramenta e tal, mas a gente tem visto muito texto gerado por inteligência artificial, muita arte gerada por inteligência artificial e a gente gosta do lado humano das coisas, né? Tudo que a gente faz no CBO é pelo lado humano. A dimensão humana no mundo dos negócios o que nos interessa é essa dimensão humana. Então nada mais natural do que a gente ter um produto de e-mail com textos humanos, feitos por nós, feitos pelo Robin, feitos por mim, escritos com erros, tipo, tem dia que vão ser mais inspirados, outros dias vão ser menos inspirados, e isso que é o legal, sabe? A gente escrever do lugar que a gente está vindo, você ler do lugar que você está vindo, e esse encontro além desse espaço é muito massa, assim, sabe? Então, a gente está muito focado nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de mensagem, e os nossos produtos são humanos, sabe? Eu só queria trazer isso porque eu acho que isso é muito legal. E eu vou até fazer uma conexão com o papo de hoje, né? Porque isso veio de uma clareza muito grande, né? E não uma certeza. Veio de uma clareza de olhar para frente e olhar e falar assim, cara, o mundo, para mim, na minha percepção, está sendo cada vez mais tomada por inteligência artificial. As pessoas estão criando cada vez mais através da inteligência artificial. De novo, não estou falando que isso é bom ou ruim. E eu acho que os espaços de craft, de artesanato, de pessoalidade, de uma troca entre 2 seres humanos, parece que está diminuindo, né? Tipo, putz, e, e aí o CBO, como a gente já vem fazendo isso há vários anos, eu chamei ele de um oásis no mundo de inteligência artificial. É um lugar onde quem está ouvindo a gente, quem está lendo a gente, sabe que, putz, aqui é humano, aqui é o eu, né? Porque a inteligência artificial vai poder falar de tudo, menos sobre como é a experiência em primeira pessoa de ser uma pessoa. E é isso que a gente sempre falou. E é isso que a gente vai continuar falando, e é esse espaço que a gente quer promover. Não quer dizer que as pessoas não possam habitar outros espaços, não possam habitar o espaço de inteligência artificial, viver mais aquilo, mas quando quer um refresco daquilo, quando você quer um oásis daquilo, quando você quer um descanso daquilo, quando você quer presença, quando você quer entender ou conversar sobre a dimensão humana, esse é o recipiente que a gente está segurando, né? Esse é o espaço que a gente está meio que delimitando. Então, eu convido vocês para entrarem nessa lista de e-mail. Tá super legal, A escrevam para gente a vai gente. deixar o link na descrição do episódio. Acho que é Isso. legal a gente deixar o Mas link na descrição. se você quiser também pular direto para o site, é cbo.digital/inscrição. Tipo, sem segredo, inscrição sem acento, né? E sem cedilha.
Enfim, então, e aí, como eu estava falando de clareza, é muito legal, porque na clareza não tem esse lance que é só isso e mais nada, né? Eu não tô querendo, quando a gente fala tudo isso, a gente não tá querendo competir com inteligência artificial. A gente acha que tem espaço para tudo. E eu acho que as pessoas, às vezes, quando elas ficam meio obcecadas por coisas, e todo mundo meio que tem esse comportamento, às vezes, um pouco, tipo, empolgado e tudo, acaba esquecendo um pouco o resto, né? E eu acho que essas interações, essa parte humana está sendo um pouco esquecida, né? Mas ela vai ter um ressurgimento, pelo menos na minha opinião, Na minha onde também. as pessoas vão largar e depois vão querer resgatar. Vão falar assim, putz, calma aí, né? E, e eu acho que é isso. Se fosse uma certeza, é tipo, inteligência artificial é do mal, não usem inteligência artificial, a gente é a única solução possível, só falem com a gente e esqueçam todo o resto. Existe um fundamentalismo, né, no, na certeza, que na clareza não tem. Como na clareza você não tem o apego egóico de você ter que estar certo, é simplesmente um sentimento gregário, né? Que, putz, todo mundo pode participar, todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode vir aqui. E todo mundo pode ir lá, e a gente continua amigo, independente do caminho. E aí você trouxe um tema muito legal, que é a senioridade, e eu acho que na liderança isso é muito bacana, por quê? Porque na liderança, e a gente já falou isso em outros episódios, você precisa de resolução. O líder, ele precisa ser resoluto. Porque ele precisa chegar para a equipe dele e falar, putz, a gente vai para esse caminho. E o caminho que ele vai indicar é o caminho que tá claro para ele. Mas não é o caminho certo, porque a gente não tem como saber do futuro. Então, não tem a arrogância da certeza. Ele tem a humildade da clareza e da possibilidade de ele estar errado. Mas é assim, a gente vai nessa direção, a gente vai experimentar essa direção, a gente vai ver o que vai dar nesse caminho. E aí, se não der o que eu estou imaginando, cara, a gente pivota o mais rápido possível. A gente consegue mudar o caminho o mais rápido possível. Quando a gente está na clareza, isso é muito fácil, porque a gente não se apegou, a gente não se identificou com aquele resultado, a gente não se identificou que a gente tinha que estar certo. Agora, na certeza, a gente não consegue dar o braço a torcer. A gente não consegue largar o osso. Então, a gente vai, através da nossa arrogância, a gente vai cavando a nossa própria cova. Então, o líder que tem a certeza, que tem a arrogância, é um líder que pode estar certo muitas vezes, não certo, mas ele pode acertar muitas vezes, mas ele pode errar também, como qualquer pessoa. Mas nesses erros, o tempo de recuperação é muito mais prolongado. Ele normalmente tem que chegar no fundo do poço, quebrar a cara para ter essa recuperação. Né? Enquanto na clareza, não. Você identifica mais rápido. Você fala assim, putz, não é isso, deixa eu ir lá, deixa eu corrigir, já deixei no caminho certo. Né? Não sei, eu pensei um pouco sobre isso quando eu estava te ouvindo. Mas, cara, eu acho é do mesmo lugar que eu enxergo, assim, e é completamente diferente para a equipe que lida com o líder vindo de um lugar de clareza e aí para uma outra equipe que lida com um líder vindo de lugar de certeza, né? Porque quando você vem de um lugar de certeza, a gente tende a ser muito centralizador. A gente tende a ouvir pouco as pessoas. A gente tende, e estou falando que tende, eu não estou dizendo que é uma regra, mas a gente tende a impor muito mais a nossa visão do que co-criar a partir da nossa visão. E quando uma equipe lida com um líder que vem de um espaço de clareza, normalmente é uma equipe que sabe que tem voz, que sabe que há espaço para errar, porque é isso, tá todo mundo ciente junto, porque o líder tem essa postura de que as coisas podem dar errado por mais clareza que se tenha, e que quando todo mundo está pensando desse lugar, é muito mais fácil resolver, pivotar
e ajustar o que precisa ser ajustado e corrigir a rota que precisa ser corrigida. É uma equipe que sabe que tem abertura. É uma equipe que participa mais porque tem um líder que é menos centralizador, porque a clareza, ela soma. E ela soma de uma maneira que as partes, ou seja, que a equipe de fato tem um papel mais importante do que para uma liderança que é muito cheia de certeza, né? Porque eu já vivi muitos casos assim de uma liderança muito cheia de certeza tenta abrir espaço para que uma equipe participe e depois em determinada parte fala, não, pode deixar, eu mesmo vou fazer isso aqui, né? E isso é muito legal, pode ser que o resultado seja incrível, mas eu sempre acredito que o melhor resultado é a soma. Eu sempre acredito que o melhor resultado é quando a gente consegue envolver mais mentes pensando numa mesma coisa e chegando numa solução mais rica, mais elaborada. Então a clareza ela é mais convidativa. A clareza ela permite mais conexão entre liderança e equipe. E uma equipe que tem um nível legal de conexão, que as pessoas sentem que participam, que as pessoas sentem liberdade de colaborar, de contribuir, e que a liderança está num espaço onde isso é permitido porque ela enxerga o benefício disso e não é algo forçado, e não é aquele tipo de coisa que você vai ouvir as pessoas da sua equipe dizendo só para depois você falar que ouviu e falar não, vamos fazer do meu jeito. Não, é porque de fato a liderança está aberta para a possibilidade de que pode surgir algo muito legal, né? Essa é a diferença de certeza e clareza primordial. A certeza não ouve, porque a certeza vai estar sempre buscando espaço para justificar a certeza dela mesma. A clareza ouve, porque a clareza sabe que por mais que haja um track record de que esse tipo de atitude deu certo, que a determinada coisa deu certo muitas vezes, sabe que essa não é a única possibilidade, sabe que sempre tem espaço para o novo, né? E uma coisa que eu quero deixar muito explícita é que esse é o tipo de atitude que você não força, que você não aprende, não tem curso para você ter clareza. Isso acontece como um subproduto de quando você compreende como a nossa mente funciona. Quando a gente absorve de maneira natural e tem uma realização de como a nossa mente sempre funcionou e sempre vai funcionar, a maneira que a gente lida com a vida e com as coisas naturalmente vai para um espaço que permite mais clareza, e aí a clareza fica sendo um subproduto desse entendimento, né? É por isso que a gente não faz treinamento. A gente faz uma série de explorações e vivências quando a gente faz os nossos trabalhos para que as pessoas realizem por elas mesmas como a mente delas funciona, para que a partir dessa realização uma série de subprodutos emerjam e que ser um líder que vem de um espaço de clareza fica sendo uma parada totalmente natural. Mas aí as pessoas normalmente nesse estágio estão perguntando, beleza, mas o que eu posso fazer então, né? Como é que faz esse negócio de clareza e certeza? E tem coisa para fazer sim. Isso que é legal. E a coisa a se fazer é como o Thiago falou, a gente faz as explorações, os exercícios e tudo mais, mas especificamente nesse ponto de certeza e clareza, o que você pode fazer é começar a perceber a diferença desses dois polos que a gente está falando, como se eles fossem em dois extremos, e sentir isso. Porque quando a gente tem certeza, como a gente já descreveu, o sentimento é mais fechado. A gente tem que estar certo. O meu bem-estar depende de eu estar certo e do que eu estou imaginando acontecer ser verdade, do que eu decidi ser verdade, tudo isso. Então, ele é um sentimento como se fosse uma prisão, dentro dessa prisão de tipo, puta, eu tenho que ser dono da verdade, né? E a gente meio que conhece esse sentimento. Então é explorar e identificar ele com mais frequência, é ficar atento, putz, olha lá ele surgindo de novo, né? Então tenha isso na sua mente. E a clareza é o oposto. A clareza ele é mais aberto,
é mais livre, é mais... as coisas fluem, a gente não pensa tanto, a gente não está apegado a um resultado, a gente não está apegado, nosso bem-estar não está dependente de uma coisa sair de uma certa maneira, a gente simplesmente entende que, putz, esse é o caminho que eu preciso seguir, né? Então, o exercício é justamente esse, é quando você lembrar, você fala assim, putz, calma aí, eu estou na certeza ou estou na clareza? Quando você for tomar uma decisão, quando você for explorar alguma coisa, quando você for criar uma coisa nova. E, especialmente, quando você for fazer um plano, ou planejar sua semana, seu mês, seu quadrimestre, seu quarter, que quer que seja, perceba, antes de você começar o plano, se você está num espaço de clareza ou se você está num espaço de certeza. Se você está num espaço de clareza, as coisas vão fluir, você vai fazer um plano legal, você está enxergando as coisas de uma forma que fazem sentido para você. Se você está criando o plano num espaço de certeza, putz, aí provavelmente tem muito ego envolvido. Provavelmente tem muita necessidade de você ter que estar certo dentro do plano que você está fazendo. Então, provavelmente você não vai conseguir enxergar as nuances e as variações que vão acontecer ao longo da execução desse plano. Tá? Então, aqui são só as pequenas dicas de como isso acaba se manifestando, mas assim, como o Thiago disse, para a gente criar uma intimidade com esse sistema, para a gente entender essas variações, para a gente sacar mais rápido onde a gente está e conseguir pivotar de uma forma natural entre esses extremos, cara, a única coisa, ou a melhor coisa que a gente conseguiu chegar explorando há mais de 10 anos isso tudo, é entender como a nossa mente funciona, é ter uma experiência de entender com profundidade como a nossa mente funciona, né? E se você quer saber mais sobre isso, cara, a gente falou agora no meio, puta, se inscreve no nosso e-mail, porque a gente são e-mails curtos, são breves, você não vai perder muito tempo, são esses oásis sem inteligência artificial, onde a gente explora a mente, a gente dá pistas, a gente dá dicas. E, obviamente, cara, a gente tem mais de 140 episódios de podcast, tem coisa escrita pra caramba no LinkedIn, tem coisa pra todo lado. Assim, o que não falta é conteúdo para vocês explorarem. E, óbvio, a gente tem nossos treinamentos, que não são treinamentos, como o Thiago disse, a gente tem os nossos programas individuais, a gente tem nossos programas em grupo, a gente tem as palestras que a gente dá. Então, se vocês querem saber mais sobre isso também, entrem no nosso site, que é cbo.digital. Do meu lado, eu acho que é isso. Do meu também, não tenho mais nada para acrescentar, é só isso mesmo. Queria agradecer a todo mundo. Beijão e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.